Shalom, querido e amado do Senhor, tudo bom com você? Espero que você esteja bem e esse podcast te encontre bem, porque nós aqui no nosso podcast Jovens Secretos também nós estamos bem na graça do Senhor e hoje nós temos um tema muito pertinente: altares que controlam destinos. E hoje nós temos um convidado tremendo e muito abençoado, o nosso apóstolo Jofre. Mas antes de nós ir na nossa mesa abençoada e falar sobre este tema, eu quero que você deixe o teu like, se inscreva, compartilha, por favor, se inscreva no nosso canal, nos ajude para com que mais vida sejam alcançada. E vem a nossa mesa abençoada para que você conheça o nosso apóstolo, grande servo de Deus, apóstolo Jofre. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Jovens Secretos. Obrigado, muito obrigado por essa oportunidade. Fico feliz por estar aqui mais uma vez, eu estar aqui convosco pela primeira vez e estou muito grato por esse momento e creio que Deus vai fazendo graça. Amém. Nós é que agradecemos pelo convite que você aceitou, né, apóstolo. E para que nós comecemos o nosso tema, né, muito importante e pertinente, que as pessoas lá de casa precisam saber, antes de nós começar, nós gostaríamos de saber um bocadinho sobre si. Bem, eu sou apóstolo de Cristo Jesus, na qual eu fui consagrado como apóstolo, ministerialmente apóstolo de Cristo, e também sou empresário, trabalho como gestor de tráfego pago e também como gestor de redes sociais. Sou pastor de uma igreja, Ministério El Roy, e também sou casado. Sim. Glória ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré, já é casado. Mediante o nosso tema, não é? Altares que controlam o destino, nós vamos indo por partes para você de casa poder entender este tema. Mas nós vamos começar pela parte altar. Numa vertente espiritual, pastor, o que é considerado um altar no mundo espiritual? Bem, um altar no mundo espiritual ele é considerado como um ponto de encontro dentro daquilo que é o reino do Espírito, onde é feito um pacto, um sacrifício para o reino do Espírito. Bem, dentro desse altar é feito um pacto hereditário, tanto que é para poder prender vidas geracional, para prender uma pessoa ou mesmo uma geração ou uma família. Então, o altar é algo muito, mas muito poderoso, que ele pode trazer um resultado, seja resultado bons como resultado mau. Resultados bons como resultados maus. É possível um altar de sacrifício no mundo espiritual ele dominar o teu destino ao ponto de trocar a tua estrela como nós conhecemos e aprendemos? Sim, é possível. É possível. Do jeito que as pessoas trabalham, ou seja, a forma que vão levantar esse altar e com que intenção esse altar vai ser levantado para poder assim trocar o destino da pessoa, o estilo da pessoa. Porque existem pessoas que fazem pactos, que fazem pactos, alianças, que essas mesmas alianças elas fazem que para a destruição de uma geração ou do destino de alguém. Dentro da nossa sociedade, dentro da nossa sociedade ou mesmo do nosso continente africano, nós encontramos pessoas que elas são bloqueadas suas vidas, tanto financeiramente, por conta de um altar que é levantado. Vamos dar um exemplo de uma pessoa que ele trabalha tanto, quanto ele vai trabalhando, vai se esforçando tanto, os valores que chegam para suas mãos, ele não veja, não é suficiente, ele não consegue ver. É tanto esforço para não ter resultado. E possivelmente, se esse padrão se repetir ou se repete na família, então automaticamente está diante de um altar. É possível, sem você saber, e alguém ter feito o pacto ou colocar o teu nome sobre um altar, e tem aquela tendência de você, para quem não sabe, né, não vive no mundo espiritual, não tem domínio acerca disso, como é que ele vai notar que está sobre um pacto, um altar de família? Olha, é possível, isso é muito possível.
Bem, vamos dar um exemplo em que eu quero obter finanças, ok? Quero ter uma fama, eu quero obter finanças. Bom, eu estou a tentar por meios normais, ok? Lutar, se esforçar e não consigo obter essa mesma fama ou esse poder financeiro. O que eu vou fazer? Pode vir pessoas que me influenciam a estar num caminho em que eles estão para mim poder assinar um pacto, ok? E esse pacto que eu vou assinar, eu vou colocar a minha geração. Ok. Por exemplo, todo pacto, todo altar levantado, ele pede um sacrifício. Pede um sacrifício. E aí todo sacrifício que é dado, então não só está a sacrificar a você, mas está a sacrificar a tua geração. A tua geração. Então, por essa razão é que muitos de nós, africanos, ok, vou dizer propriamente cá no nosso país, existem famílias que estão a passar por processos que não é normal, são processos fora do normal, que são geracional, que são nossos antepassados que já fizeram esse pacto. Há famílias que todo mundo pode ser bem sucedido e todo mundo ter sucesso na vida financeira como acadêmica, mas a vida sentimental não está. Todo mundo tem dificuldade na vida sentimental, não consegue casar, não consegue ter um relacionamento estável. Há essa dificuldade, tanto dos irmãos, tanto das tias. Quando nós nos encontramos com esse tipo de padrões, então nós estamos a falar que aí está a levantar um altar familiar contra a vida financeira da família, sentimental da família. Se nós tivermos um bloqueio, seja numa área financeira, tivermos a adoecer constantemente, um circuito repetitivo, nós podemos considerar que um altar familiar... Você considera que um altar familiar quando é mais de duas pessoas? Mais de duas pessoas. Isso. Okay. Quando é mais de duas pessoas, você considera que é um altar familiar. Por exemplo, a tia que você conhece não está bem na vida sentimental, é uma pessoa que também não tem estabilidade na vida sentimental, já passou de 2 maridos ou 3 maridos. Você vai ver que também a mulher está a repetir também na filha da tia e também está a repetir também na sua vida ou na vida dos seus irmãos. Okay. Aí já nós estamos a dar conta que há um altar levantado nesta família contra a vida sentimental. Isso também pode ser contra a vida acadêmica ou financeira. Okay. Então são esses padrões. Quando os padrões são repetitivos, então nós estamos a falar de um altar hereditário. Ok, altar hereditário. Um exemplo hipotético. Imaginemos que na minha família, talvez a minha tia conseguiu se formar, mas não conseguiu ter marido. E a minha sobrinha aconteceu a mesma coisa, se formou, não tem marido. Chegou na minha irmã, também se formou, não tem marido. Nós podemos considerar que isso é uma linhagem, um altar hereditário. É um altar. É um altar hereditário. Por quê? Porque é um padrão. Você veja que é um padrão, não muda. O círculo é o mesmo. É um padrão. A tia passou, imagine, a tia passou por 2 maridos. A sobrinha passa por 2 maridos. A irmã passa por 2 maridos. E todos vão passando por 2 maridos. Então você consegue compreender que isso aqui é um altar, um padrão que aí tem. Como é então levantado esses altares, não é? Queremos saber como é que é levantado esses altares. Porque normalmente acaba chegando a nós e nós, não temos conhecimento daquilo, na maior inocência. Como é que é levantado esse altar para atingir assim as nossas gerações? Ou nós, a geração atual? Bem, esses altares eles são levantados por palavras, esses altares são levantados por sangue, esses altares são levantados por uma aliança que fazem. Por exemplo, eu sou amigo do Messias e eu pertenço à estrela e vejo que o Messias tem algo que eu preciso, a estrela dele. Eu posso muito bem compactuar com a tua família, que também está lutando para te destruir, e nós marcamos uma aliança com sangue. Juntos nós vamos combater para poder destruir a tua vida. Okay? Há pessoas que levantam um altar, ok? Sem a pessoa se aperceber. Por exemplo, eu estando com o espírito de inveja do Messias, automaticamente posso levantar um altar contra a tua vida. Ok. Sabendo que é alguém muito experiente nessa área, né, nós consideramos o nosso apóstolo, nós também sabemos que ele é profeta e tem muito domínio sobre este conteúdo que nós estamos a passar para você agora. Nós gostaríamos de ouvir ou conhecer uma história que
teve esse todo o processo e como a pessoa foi liberta deste altar que estava a tentar ou talvez mudou o destino dessa pessoa? Bem, já tive experiência concernente a essa área, tanto lá na igreja, que nós temos tido momentos de culto, de oração, de libertação, e tivemos momentos muito poderosos, né, que eu posso assim dizer, em que enquanto nós orávamos porque devemos entender que existem altares permanentes. Ok. Altares permanentes são altares de décadas, que são levantados por muito tempo. E esses tipos de altares, para ser destruído, não é simplesmente por uma oração. Ok? Não é simplesmente por uma oração. Então requer mais do que oração. Então, enquanto nós estávamos a orar, antes de nós orar, deixa aqui dizer, antes de nós orar, trouxemos um ensinamento acerca dessa mesma coisa do altar e falamos acerca do altar. Porque a Bíblia Sagrada fala que a verdade, a verdade liberta. E sendo a verdade libertadora, então estamos a falar de uma pessoa que chega a ter um conhecimento de algo, ok? E esse conhecimento lhe liberta. Então tu não podes combater algo que você não tem noção. Tu tens que combater algo que você tem noção. Porque aquilo que você não veja, você não consegue destruir. Você consegue destruir aquilo que você veja. Você compreender? Poderoso. Então, o que acontece? Nós estávamos a orar por alguém e essa pessoa de repente se manifestou. E de repente se manifestando, essa pessoa tinha a sua vida presa acadêmica. E enquanto estávamos a orar, a pessoa se manifestou, disse o pacto que fez e aonde colocou a inteligência da pessoa. Ok? Dizendo que a inteligência foi colocada debaixo do mar. E eu com sabedoria, né, dissemos para poder pegar aquilo, e desde o momento que pegou aquilo e colocou, parecia que era algo normal, algo assim, como se fosse, como quem olha, parece que nada está acontecendo, mas no reino do Espírito alguma coisa vai acontecer. Ela foi como se estivesse a nadar, pegou e colocou, mandei colocar no altar e colocou no altar. Depois de uma semana, toda a cadeira que a pessoa tinha deixado desapareceu. E as coisas começaram a voltar normal academicamente na vida dela. Ok. Ao decorrer da explanação do nosso apóstolo, né, do nosso grande servo de Deus, tem algo que ficou impregnado na minha mente. O apóstolo disse que esses altares hereditários, esses altares que nós, digamos assim, que nós temos, não é? Ele nem sempre é quebrado por intermédio de oração, visto que nós cristãos aprendemos que praticamente a oração é a base e a solução de tudo. Mas como assim esses altares nem sempre é quebrado por intermédio de oração? Bem, a oração na verdade é a base, ok? Mas há altares que não é pela oração. A Bíblia Sagrada fala que conhecereis a verdade vos libertará. Tanto que a Bíblia também vai dizer que a verdade liberta, né? A Bíblia Sagrada ela é bem específica a dizer isso. Então, ninguém pode combater algo se não tem conhecimento do que ela está a combater. Você não pode ir numa guerra se você não tem conhecimento do que você está a combater. Então, eu não vou chegar e dizer para ti, olha, tu estás a passar por uma situação, isso é um altar e vamos começar a orar por esse altar. Você não tem conhecimento do tipo de altar que você carrega e quem é a pessoa que está por detrás desse altar. Ok? Você não tem conhecimento. Você não sabe quem é. Quando você começar a orar e os dois começarem a orar por esse altar, vocês vão ser mortos. Porque vocês estão a combater na cegueira. Então a primeira coisa que vocês precisam ter noção é do conhecimento do altar que a pessoa carrega. Quando você tem conhecimento do altar que você carrega, a segunda coisa é você ter conhecimento de quem você é em Cristo Jesus. E quando você sabe quem você é em Cristo Jesus, automaticamente você tem o poder para destruir aquele altar que está na tua família. Então é isso. Então não é sobre questão de eu entrar na oração para orar para quebrar o altar. É sobre eu conhecer o Espírito que está por detrás desse altar. Porque todo altar levantado é carregado por um Espírito. E esse Espírito é encarregue de trabalhar na família para viverem a mesma coisa. Existem famílias que é carregado um altar de viverem na vergonha, os seus nomes na lama.
sujo o nome. Então eu tenho que saber que tipo de altar está a viver na minha família e que tipo de espírito está a operar. Ok? Há pessoas que carregam um altar que quem opera é o espírito das águas. Mediante tudo isso, não é, apóstolo? Existe algo assim específico, pessoas específicas para poder quebrar este altar, visto que a oração não pode resolver, duas pessoas orar, pode acontecer talvez algo ainda mais agravante. Existem pessoas específicas para poderem quebrar estes altares? Bem, existem pessoas específicas, como também pode não ser. Como assim? Ok? A pessoa específica para isso, na verdade, nós não vamos falar de pastor, não falar de apóstolo, de profeta, até porque a Bíblia Sagrada fala que quando nós recebemos Cristo Jesus, é nos dado poder. Só que nós temos que ter acompanhamento com as pessoas que Deus ungiu. Ok? Mas também como você pode ter autoridade para repreender esse tipo de altar na tua família. Então, o homem de Deus, ele vai servir como um canal, um intermediário para poder te guiar, ou seja, como um guia para te guiar. E você vai ser a pessoa principal para poder quebrar isso. Se tu não tiveres comunhão com Cristo e não tiver em Cristo Jesus, o homem de Deus pode orar muito por você. Pode orar muito por você. Vai voltar sempre no mesmo altar. Ok? Por essa razão que Jesus falou assim que se vocês abrirem a porta da vossa casa, eu entrarei, limparei a casa, todo espírito imundo vai sair e eles vão vagando pelos ares e dizendo, não encontrando casa, dizendo assim, vamos voltar à nossa antiga casa. E se na antiga casa, que já está limpa, não estiver ocupada, então eles vão voltar com 7 demônios mais terríveis que eles. Misericórdia. Bem, pastor, mediante tudo isso, né, que nós estamos a aprender hoje no podcast, não é? Antes de nós fazer a outra pergunta, eu quero que você, que consegue nos ver e ouvir, por favor, deixa o teu like, por favor. Se ao decorrer deste podcast passarem mensagens poderosas e conhecimentos que podem te ajudar, se você conseguiu notar que ao decorrer desse podcast imaginaste alguém que está a passar por esta mesma situação, deixa o teu like, se inscreva e partilha esse vídeo para aquela pessoa que está sobre esta vida de altares de sacrifício, né? Pessoas que mudaram seus destinos por conta desses altares que foram levantados nas suas famílias e ele não sabe. Compartilha o máximo. Então vamos jogar nossa mesa abençoada mais uma vez. Pastor, mediante o contexto que nós vivemos, não é? Nós podemos considerar que o entretenimento e a cultura é como um altar disfarçado. Por quê? Bem que tocou nesse assunto. Existem pessoas que alcançaram a fama por conta de um altar. Existem pessoas que fazem pacto só para terem seguidores, para terem fama na internet, nas redes sociais. Isso é possível. Isso acontece. Tanto também como um cristão, parece que eu vou dizer aqui, um cristão pode orar para que ele possa, para que a sua conta possa alcançar muita gente. Isso é um ato profético. O reino do Espírito é sobre palavra. É sobre palavra. Aquilo que você declara no reino do Espírito funciona. Veja que a Bíblia Sagrada fala em Provérbios capítulo 18, verso 21, que a morte e a vida estão no poder da língua. Então, tudo aquilo que a pessoa declara acontece. Então, existem pessoas que vão fazer pacto para poderem ter sucesso na internet. Isso é real. Há artistas, há famosos que fazem pacto para isso. Então, dentro da cultura existem essas coisas. Então, isso é muito real, esse tipo de altares. As músicas que nós ouvimos podem ser consideradas também pacto por conta de uma letra subliminar criada detrás dela, não é? Pode ser considerado. Os vídeos que nós também acompanhamos na internet, ou só estamos indo numa vertente muito espiritual. Pode ser. A música que acontece, há uma música, há tempo saiu um famoso dos Estados da América que ele tem a música que todo mundo ouve, todo mundo ouve, que ele se assumiu como gay.
E não, se assumiu não. Ele já só comemorou os 10 anos, acredito que é o de namoro, né? Que meteu a sua foto com seu namorado. E você veja que todo mundo consome aquilo. Essa música é de pacto. Ok. Aquilo que você ouve pode lhe dar desejo de se tornar aquilo que ele é. Ok. Porque aquilo que nós somos aquilo que nós consumimos. Ok. E quem canta aquela música é uma pessoa que carrega um espírito homossexual. Então, aquilo que ele está a cantar, ele pode contaminar o teu espírito. Ok? Não vamos se esconder que existem cantores que têm impacto, ok? Internacionalmente. Que essas pessoas, quando eles cantam, eles não transmitem, parece que as letras são bonitas, mas atrás da letra transmitem um espírito para a pessoa, abre um portal do reino do espírito. É isso que precisamos compreender. Tudo que eles falam é um portal que se abre, que ele pode acabar por retirar a tua própria energia, você que ouve. Misericórdia. Sobre essas músicas que nós consumimos, sobre esses vídeos que nós consumimos, não importa, porque normalmente nós sabemos que a internet não é algo que lança tudo, tal coisas como espirituais boas, mundo de Cristo, coisas más. Mediante isso que nós falamos agora, não é? Consumir músicas, vídeos, como é que nós teremos discernimento para poder notar que não, isso não é de Cristo, isso não é altar, isso está a sacrificar vidas? Como é que, porque sobre todos os dons, né, a Bíblia declara, né, sobre operar milagres, o maior de todos eles é o discernimento espiritual. Como ter? Primeiramente, é isso. Temos discernimento e sabemos a pessoa que canta, a conduta dessa pessoa. Quem é a pessoa que está a cantar? Ok? Quem é a pessoa que você consome o conteúdo dele? Isso aqui pode dizer muito e pode te influenciar. Okay. Então, nós às vezes somos ignorantes concernente isso. Então, nós precisamos compreender quem é a pessoa que nós estamos a dar ouvido para poder ouvir e quem é a pessoa que nós estamos a emprestar os nossos olhos para poder consumir o conteúdo que a pessoa produz. Ok. Normalmente, as pessoas mostram na internet ou aparentam uma vida que elas não são. Tem a tendência de talvez mudar o caráter dele, trazer algo, não é? Que você pensa que é bom nos teus olhos, mas talvez tenha algo subliminar. Então, eu peço encarecidamente que você consegue nos ver e ouvir. Preste muita atenção nas letras que você ouve, no que você consome na internet, não é? Mas antes de nós voltar de novo ao nosso profeta, nosso apóstolo, que trouxe uma grande revelação hoje, eu vou pedir mais uma vez, se inscreva no nosso canal Podcast Jovem Secreto. Deixa o teu like, por favor, comenta bastante, partilha esse vídeo para quem você sabe que este vídeo pode mudar a vida deles, não é? Então nosso pastor vai fazer aqui um fecho triunfal, ensinando a você como sair e se libertar deste altar, para que o destino da tua vida não caia sobre uma coisa de ruína, para que o nome da tua família não esteja na lama e para que, acima de tudo, não é? Cristo seja o controle e a paz que nós esperamos. Bem, o que eu aconselho as pessoas fazerem mesmo, de verdade, primeiramente é entregar-se a Cristo como suficiente Salvador. Quando nós falamos em entregar-se a Cristo como suficiente Salvador, não estou a dizer de uma placa religiosa, ok? Eu estou a dizer a pessoa se entregar, crer que existe um Deus que liberta. Que existe um Deus que salva. Cristo é a solução. Eu ia falar que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ninguém pode ser livre de um altar se não está em Cristo Jesus. Então, segundo, é que você precisa renunciar a algumas coisas que existem dentro da família. Precisa renunciar. Terceiro, além disso, você precisa ter uma mudança radical. Ter uma mudança radical. Compreender que existe ambiente que já não é mais para você. Sim. Compreender que existem sítios, né? Existem pessoas que já não é mais para estar ligada contigo. E essas coisas, acima de tudo,
acima de tudo, Cristo, e você vai ser livre dessas coisas. Ok, se não tiver uma mudança radical, é possível voltar no altar. É possível. É possível. É possível. Então presta atenção, presta atenção. E chegamos ao fim do nosso podcast. Eu sei que é difícil essa parte final, dói muito para você, dói para mim, mas infelizmente chegamos na reta final do nosso podcast. Mas não podemos encerrar assim, não é? Vamos pedir ao nosso profeta, ao nosso apóstolo Jofre, que, por favor, deixe uma mensagem, um apelo, né, mediante este tema da live de hoje. Altares que controlam destinos. Se você está cansado sobre não constantemente, eu quero te dizer uma coisa aqui, ok? Renuncie, busque ao Senhor, ok? Todos os dias. Dizer que altares, eles são encontros espirituais com resultados, seja para bons ou para maus, ok? Então, se você está constantemente sob um não, ok? Então quero te dizer uma coisa, para tu saíres disso, precisas renunciar isso, ok? Precisa buscar a presença do Senhor e se converter de verdade. Aleluia. E chegamos ao fim do nosso podcast. Antes de nós encerrar, vou pedir mais uma vez que você se inscreva no nosso canal, deixe o teu like e partilhe esse vídeo para o teu amigo, tua vizinha e a quem você acha que esse podcast pode mudar a vida dela. Porque mais do que um podcast, uma revelação. Podcast Jovens Secretos.